que eu quero também agradecer a todos os trabalhadores dessa casa, que são pessoas voluntárias, mas que vêm aqui com muito amor, com muito empenho, muitas vezes, né, deixando suas famílias, renunciando a algo para estar aqui. Eu, a minha pessoa, juntamente com o Enéas, a gente agradece de coração cada um de vocês, a espiritualidade que está aqui presente, que nos auxilia, nossa mentora espiritual, a Deus e a Jesus, por fazer com que nós possamos, por pequeno que seja, tentar levar a sementinha do amor, que é a lei maior, a qual Jesus nos ensina constantemente no seu Evangelho. Então, muito obrigada a todos. Tá bom? De Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, a gente sempre gosta de ler alguma mensagem. Então, aqui no item 156, diz o seguinte: não se preocupe com o passar do tempo. Para uns, é depressa. Para outros, lentamente. Você o sente de uma forma ou de outra. Mas ele só está subordinado aos imperativos divinos. Com alegria, você não sente o peso do tempo. Por isso, imagine-se jovial e sadio. Veja-se como forte energia atuando em todo o seu ser, dinamizando o corpo, mente e alma. Sinta-se invadido pelo bem-estar, pela juventude, pela vitalidade, pela vontade de viver. Para quem vive com alegria, o tempo é doce melodia. Então, também quero agradecer, para não ser injusta, a todos os palestrantes, né, que contribuíram conosco esses anos todos. Então, nossa eterna gratidão, né, que vem aqui nos ajudar, nos auxiliar com seus conhecimentos. Então, vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso irmão maior, a toda essa espiritualidade amiga que sempre está conosco, nos amparando, nos intuindo, nos auxiliando na nossa jornada aqui terrena. Agradecer por todas as bênçãos, por todos os aprendizados. Agradecer o pão de cada dia, a oportunidade de estarmos neste planeta. E que o nosso palestrante possa ser intuído e amparado pelo seu mentor para trazer a mensagem a todos nós, para que possamos sair daqui melhores do que adentramos, confiantes em Deus, em Jesus e nessa qualidade de luz e de amor que está sempre conosco. Então, damos início à expositiva dessa noite e assim seja. Então, hoje a expositiva é com uma frase, bem-vindo com o tema A Paz no Mundo. Muito boa noite a todos. É sempre um prazer imenso nós vimos de Blumenau aqui, trazer um pouquinho de conhecimento, compartilhar conhecimento com vocês, e a gente já se sente como parte dessa casa, né? Já se sentimos assim, acolhidos aqui como partes integrantes aqui do Gotas de Luz. Nós já demos uma subida ali e já demos uma espiadinha como estão as coisas lá em cima. Olha, nós vamos ficar para confraternização, amor. Nós vamos ficar, hein? Muita coisa boa. Eu trouxe esse tema para vocês, a paz do mundo, porque não é o que a gente está precisando agora? O que nós temos de notícias pela internet, pela televisão, pelo rádio? O que está acontecendo no mundo lá fora? Parece que um caos tomou conta de tudo, né? O caos tomou conta do mundo. O caos realmente tomou conta do mundo e é preciso que assim seja. É preciso que haja o caos, mas ai daquele que provocar o caos. Então é necessário que isso aconteça nesse momento de transição planetária pelo qual nós estamos passando. Se nós estamos numa mudança, quando você está bem no meio da mudança, quando o caminhão está na tua porta levando as coisas para outra casa, como é que está o teu mundo?
está tudo na maior paz e tranquilidade? Está um caos, né? Porque é mudança. Mas depois dessa mudança, aí você vai estar numa casa nova, você vai deixar muitas coisas para trás que você não quer mais na sua vida. Outras coisas virão positivas. E assim é a nossa vida e assim vai ser com o planeta Terra, né? Eu me baseei para trazer essa palestra para vocês no Livro dos Espíritos. Em apenas uma questão do Livro dos Espíritos, e nós vamos juntos aqui raciocinar, pensar a respeito dessa questão. Vocês lembram? Quem é que sabe qual é a primeira pergunta, a primeira questão do Livro dos Espíritos? Quem sabe? Qual é? Que é Deus, exatamente. Mas esse não é o tema da minha palestra, tá? A minha palestra é sobre a última pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 1019, em que Kardec perguntou ao Espírito São Luís. Quem sabe qual é a pergunta 1019? Não chegaram lá ainda, né? Precisamos estudar. Tem aqui a Tati, sempre nas quartas-feiras, antes da palestra, tem aqui o estudo, né? Vamos estudar. Mas hoje, não se preocupem, eu trouxe a solução para vocês. Nós vamos estudar a questão 1019, que é a última questão do Livro dos Espíritos. O que diz Kardec? O que pergunta Kardec para o Espírito São Luís? Poderá algum dia implantar-se na Terra o reinado do bem? O que vocês acham? Vai um dia ser implantado o reinado do bem ou não? Se não fosse, não precisaria Jesus ter vindo aqui há 2000 anos atrás e a gente ter matado ele. Não precisaria ter a terceira revelação, o Livro dos Espíritos. Não precisaria. Não precisaria de Moisés, né, que foi a primeira com a sua tábua, né, dos 10 mandamentos. Então, vamos ver o que respondeu o Espírito São Luís. Ele não trouxe apenas uma resposta, ele trouxe uma reflexão. Ele deu a resposta e ele nos faz pensar. E eu dividi em pedaços para que a gente possa analisar muito bem essa questão e a gente trazer para a nossa vida isso. Porque se o mundo precisa de paz, nós podemos ser os mensageiros dessa paz. Então, vamos lá. Primeira resposta que ele deu para essa questão, o Espírito São Luís, foi bem claro e bem específico. Mas vamos analisar bem isso aqui. Poderá algum dia implantar-se na Terra o reinado do bem? O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Não é isso que está faltando no mundo? Amor e justiça. Não é isso que a gente precisa? Que as coisas sejam justas e nós tenhamos mais amor. Já não bastou vir Jesus falar, amai a todos como eu vos amei. Amai os vossos inimigos. Não é isso que está faltando? E a justiça? O mundo está justo hoje? Não está. Mas vamos prestar atenção aqui, ó. O bem reinará aonde? Na Terra. Presta atenção. Ele está se referindo a quê? A alguma região específica? Algum bairro? Algum lugar? Não, é o planeta Terra. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, se vêm habitar a Terra, da onde eles são? Da própria Terra? Não, os da Terra não vêm habitar a própria Terra, eles já são habitantes da Terra, encarnados e desencarnados. Então, significa que podem vir bons espíritos de outros lugares, outras dimensões, para habitar a Terra. Mas eles só virão numa condição: quando o bem predominar, quando os bons, as pessoas de bem, predominarem sobre as pessoas do mal. Mas aqui nós temos mais pessoas do mal do que pessoas do bem? Como assim predominar?
Nós não temos muito mais pessoas do bem do que do mal? Nananina, não. Nós já temos, na matemática da espiritualidade, da transição, cerca de 20% dos seres humanos, encarnados e desencarnados, são realmente maus. Para categorizar uma pessoa de pessoa má, é aquela que intencionalmente, planejadamente, ela executa uma maldade contra outra pessoa. Eu saio daqui, pego uma pedra, vou lá na casa do vizinho e atiro a pedra no vidro do vizinho. Eu fiz intencionalmente, eu desejei fazer isso e fui lá e eu fiz uma maldade. Isso é considerada pessoa má. A pessoa que sem querer, eu tropecei, bati numa jarra, a jarra caiu e quebrou. Não foi maldade minha, foi um acidente. Eu não fiz por mal. Então, é a intenção. Então, e outra, as pessoas más, vamos considerar assim, para a gente poder categorizar na nossa matemática espiritual, também não praticam o bem. Então, praticam o mal gostando daquilo que estão fazendo. E nós temos 20% de pessoas boas. Mas o que são pessoas boas? As pessoas que não fazem o mal? Não. Isso é obrigação. Não fazer o mal para o outro é uma obrigação que nós temos. São consideradas pessoas boas aquelas que fazem o bem ao próximo sem esperar nada em troca. Fazem a caridade como Jesus nos ensinou. Essas são as pessoas boas. Espera aí, 20 mais 20 dá quanto? 40. O que sobra? 60. 60% de pessoas, mais ou menos, pessoas mornas, pessoas tímidas. São pessoas que não vão sair de casa para fazer maldade para ninguém, mas também não ajudam o outro se não receber alguma coisa em troca. Mas eu entreguei a cesta básica para a família. Vai olhar lá no Instagram a foto que eu tirei assim, entregando a cesta básica para outra pessoa. Fez caridade? Não fez. Fez promoção pessoal. Já ganhou o seu mérito, já ganhou o seu bônus aqui, não tem bônus para receber do lado de lá. Então, esses 60% são aqueles mais ou menos. E aí, esses 20% dominam todos os 80%. Por quê? Porque esses tímidos, eles não agem contra o mal. Desses 100% de habitantes do planeta Terra, existe um número bem pequenininho, tá? 3%. 3% que são perversos. É a maldade extrema. É a maldade que machuca, que mata, que inferioriza o outro ser humano, que prende, ou seja, causa um dano para outra pessoa, para o outro ser. Esses são os perversos, são os genocidas, são aqueles políticos que roubam o dinheiro público, que o dinheiro não é dele, e que crianças passam fome, e aí você não tem segurança, você não tem hospital, não tem nada. Esses são os perversos, 3%. E esses 3% domina os 97%, inclusive os maus. E os tímidos, os mansos. Esses não fazem nada, não é com ele, aconteceu lá no vizinho, não aconteceu comigo. Tati é advogada, né? Se eu atropelo uma pessoa, foi um acidente, ou a pessoa até se atirou na frente do meu carro. Eu não tinha intenção de fazer nada. E a pessoa se machuca. E eu simplesmente falo, não, eu não vou ficar, e eu vou embora. Existe alguma lei que pode ser acionada contra essa pessoa que recusou ajudar o outro? Omissão de socorro. E se eu vejo um crime acontecer, eu baixo a cabeça, faço de conta que eu não estou vendo. Tem na lei do ser humano, do homem, uma punição, mas eu vi acontecer. E mesmo assim eu não fiz nada contra aquilo. Eu me calei diante daquilo. Não é uma omissão também? E na lei de Deus não existe omissão? Aquele que se omite? E nós não estamos vendo, eu me incluo, tá, gente?
Nós estamos vendo barbaridades no mundo, barbaridades no nosso país. E o que nós estamos fazendo? Não é com a gente, é lá, não é aqui. Não me afetou, estou com meu emprego garantido, estou com meu trabalho. Imagina, eu vou fazer alguma coisa, isso vai me afetar? Não, né? Estamos sendo o quê? Diante de Deus, não diante da lei dos homens, porque a lei dos homens a gente sabe como é que está, né? Diante da lei de Deus, estamos sendo omissos. Então é assim, ó, apesar de terem poucas pessoas más, verdadeiramente más, o número é maior do que os 50%. Chega a 80%. Porque quem não faz o mal, mas não faz o bem, está fazendo mal. O fato de não ajudar ninguém está fazendo mal. O fato de se calar diante das maldades está fazendo mal. Então, esses espíritos só virão para cá. Na verdade, eles já estão vindo porque estão acreditando. Tem uns aí desbravadores que estão nascendo aqui entre nós. Não, eu vou porque eu sei que eles vão conseguir. E nós vamos conseguir passar desses 50% e nós temos o bem reinando aqui na Terra. Eu falei para vocês, acho que não estavam todos aqui, quando eu falei da matemática da transição planetária. Eu vou falar rapidamente, porque tem algumas pessoas que eu vejo que não estavam na minha outra palestra. A matemática é simples. Chico Xavier disse em 1971 que 2/3 da humanidade terrestre vão embora do planeta Terra, vão para o planeta primitivo. 2/3 o que é? De 3 vão 2. 67,7%. Já está, que eu já passei aqui para vocês, no Livro dos Espíritos, na Gênese e até no Evangelho segundo o Espiritismo, essa mesma informação. Divaldo Franco repetiu isso e vem repetindo durante bastante tempo, desde que ele começou a falar a respeito da transição planetária. 2/3 vão embora. Mas espera aí, gente. 20% são maus. Como 2/3? Cadê os outros 47%? São os mansos, os tímidos que não fazem nada de bom e nada de ruim. O Espiritismo já disse uma coisa muito clara, é um jargão, e eu coloco esse jargão em todas as minhas palestras. É uma frase muito direta, objetiva. Fora da caridade, de novo, fora da caridade, não é fora da caridade. Pode ser que não haja salvação? Talvez haja uma possibilidade disso. Não, é claro, não há salvação. Ou seja, eu não fiz o mal para ninguém, por que eu estou indo para lá? Porque você não fez caridade, você não foi caridoso, foi egoísta, egocêntrico. Então, desses 60%, a maioria vai junto com esses maléficos. Esses espíritos são nossos irmãos, mas estão fazendo maldade. Vão junto com eles para o outro planetinha. Ah, mas eu não mereço isso. Merece o quê? Ficar entre os bons, aqueles que são caridosos, aqueles que fazem o bem para o próximo. E esses estão fazendo o quê? Estão incentivando aqueles mais ou menos, aqueles moros, aqueles que não saem de cima do muro, a fazer uma maldadezinha. Mais assim, forte. Daquela que gera o quê? Um karma. Que gera uma expiação. Uma expiaçãozinha só. Mas o planeta de regeneração tem expiação? Tem aonde? Planeta de provas e expiações. Mas nós não vamos ser mais provas e expiações. Ele vai provar e expiar onde? Vai junto, né? Como costumo falar, pegar carona numa cauda de cometa, ver a Via Láctea, a estrada tão bonita, viajar pelo cosmos até um planetinha muito ecológico, com muita natureza. Vão viver junto à natureza, animais selvagens. Que coisa linda, né? Reservado na janelinha, ó, cedo com o maior prazer. Quem quiser ir junto. Eu não gostaria. Então, está na hora de nós acordarmos.
e fazermos a nossa parte. Como é que eu quero que haja paz no mundo se eu não tenho paz interior? Eu não tenho paz na minha família, não tenho paz no meu trabalho, não tenho paz na minha cidade, no meu país. Então, nós temos que começar a trabalhar. Vai acontecer? Sim, mas primeiro depende de nós, do nosso esforço, do nosso merecimento, transformar o mundo num lugar melhor para se viver. E continuando, a resposta é a mesma pergunta, tá? Ele continuou explicando para que a gente pudesse entender bem. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá à terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Não é transição planetária aqui? Não está claro? Vai atrair para a terra, quer dizer, eles não estão na terra. E vai afastar da terra, ou seja, vai sair da terra e vai para outro lugar. É claro, em todas as obras, em todas as nossas obras básicas, se fala dos mundos habitados e do intercâmbio planetário. Está acontecendo, gente. Não é uma coisa que vai acontecer daqui a 1000 anos. Não, está acontecendo. Esta é a nossa última encarnação no planeta de provas e expiações. Já pensaram nisso? Porque, segundo as nossas obras, né, a partir de 2057, nós já estamos dentro de regeneração, que vai concluir em 2157. É mais ou menos, tá, gente? É só para a gente calcular. São 300 anos de transição planetária que começou em 1857. Então, sua próxima encarnação, supondo que você vai viver mais 30, 40, 50 anos, ficando mais uns 30, 40, 50 lá em cima, vamos colocar 100 anos. Daqui a 100 anos, já é planeta de regeneração. Se tiver que provar alguma coisa e espiar alguma coisa, sinto muito, não será mais aqui. Infelizmente. Isso é para chacoalhar e nos fazer pensar e nos fazer, principalmente, agir. Continuando essa resposta, porque ela é bem complexa, né? Os maus espíritos, porém, não a deixarão, não vão deixar a terra, senão quando daí da terra estejam banidos o orgulho e egoísmo. Banido quer dizer diminuído, né? Não. O que é banido? Extirpado, acabado. Orgulho e o egoísmo, as chagas da humanidade. Quando nós deixarmos o orgulho e o egoísmo, sermos pessoas mais solidárias com o próximo, o mundo vai ser melhor. Por quê? Gente, sintonia. É a lei da sintonia. Falando em matemática, olha só. Por que nós estamos no planeta Terra? Primeiro, porque ele é um corpo celeste. E sendo um corpo celeste, ele tem uma coisa chamada força gravitacional. É uma força de atração. E por que o planeta tem essa força de atração? Toda a matéria tem essa força de atração. Se você pegar um átomo do teu corpo, você tem o núcleo e você tem elétrons girando. Por que eles estão girando? Força de atração. E essa força de atração gera uma coisa chamada energia eletromagnética. Significa que tem duas coisas, eletricidade e magnetismo. Os cientistas pesquisaram para saber quanta energia nós temos no nosso corpo. Quanta energia nós temos? Como é que você vai medir quanta energia tem um corpo humano? E eles falaram, olha, tem uma forma de medir. Eu sei quanta energia tem um átomo. Me diga quantos átomos tem o corpo humano e eu te digo quanta energia tem. E aí eles calcularam uma pessoa mediana de 80 quilos, com 1,80 m, mais ou menos, uma pessoa mediana, tem mais ou menos 8 octalhões de átomos no corpo. Octalhões assim, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, septilhão, octalhão. Olha quanto zero tem. E aí, medindo a energia do átomo, eles chegaram à conclusão de que o nosso corpo tem a mesma energia do que a usina hidroelétrica de Itaipu.
Sabe, uma energia elétrica funcionando a pleno vapor durante 3.250 dias. Essa energia que nós temos no corpo. Somos magnetismo. Nós grudamos. Nós estamos no planeta aqui grudados por causa da nossa vibração. Quando a nossa vibração não for mais condizente com o nosso planeta, nós seremos atraídos para um planeta melhor ou não. Então, nós estamos nessa condição. Então, o Espiritismo nos dá o caminho, ó. Tira o orgulho, deixa de ser egoísta, deixa de ser orgulhoso, e você já vai ter um caminho aí para a sua elevação moral, ó, por meio do progresso moral. A moral em primeiro lugar. E ainda continuando, é a mesma, tá? Ele faz um tipo assim, chama atenção. Você não aprendeu ainda? Predita foi a transformação da humanidade, e vos aproximai do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Predita quer dizer que isso já foi antecipado, já foi dito para a gente que iria acontecer. Estão nas nossas obras básicas do Espiritismo. E até no livro sagrado, a Bíblia, né, fala, né, desse momento que nós estamos vivendo, né? E os homens de bem apressam e auxiliam esse progresso. Quem? São os mornos? São os tímidos? São os mais ou menos? Não. Já falei aqui para vocês, né? Nós temos várias categorias de espíritos. Temos os espíritos normais, que estão encarnando, estão aprendendo. Tem alguns que aprenderam um pouquinho mais e estão trabalhando pelo bem da humanidade, que são os índigos, e tem os cristais que estão vindo de outro planeta para cá para nos auxiliar. E tem os diamantes, que são além dos cristais. São níveis que você vai conquistando, é a conquista do espírito. Esses índigos são esses desbravadores que vão auxiliar no progresso e fazer o planeta chegar no mundo de regeneração. Mas são eles que vão tocar o mundo de regeneração? Não, eles vão abrir o caminho. Quem vai nos dar essas diretrizes são as crianças cristal, que eu já falei para vocês antecipadamente. Aqui é mais uma comprovação a respeito disso, né? E ainda continuando, né? Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma nova geração. Nova geração significa que não está na nossa, é uma coisa nova. E são espíritos que vão estar vindo para cá. São as crianças cristal, que nós falamos tanto aqui para vocês. E são comprovações a respeito disso, né? E ainda continuando essa explicação, é uma questão só, gente. Uma questão só, e olha a resposta complexa, né? Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, não vai cair um meteoro, apagar tudo? Não! Deus não faz isso com a sua criação, mas o homem faz, né? Então, naturalmente, dia a dia, conforme os espíritos dos maus vão desencarnando, a morte vai ceifando, todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos. Ou seja, não basta não fazer o bem, não fazer o mal. Aquele que também está atrapalhando, está detendo o progresso, está detendo o bem que está se transformando. Isso serve para esses espíritos que estão nos cercando, que estão na casa espírita e tentam atrapalhar os trabalhos da casa espírita. Estão atrapalhando o quê? O progresso, estão atrapalhando a luz. Quem vai ser prejudicado? Nós? Não. Pelo contrário, nós somos os beneficiados pelos ataques desses espíritos, vocês sabiam? Porque eles estão arrancando lascas. Nossa, nós estamos ficando mais leves. E eles estão assumindo um compromisso kármico pesadíssimo. E que depois vão ter que responder, e não mais aqui. Por isso nós devemos orar pelos nossos inimigos, orar por esses seres para que eles enxerguem. Comece a pensar. Eles não estão fazendo mal para a gente, estão fazendo mal para si mesmos, né? Ainda bem que a casa espírita é uma casa que acolhe mesmo esses espíritos que ainda estão em desalinho aí com a moralidade, né? E ainda completando aqui, pois esses maus estariam deslocados entre os homens de bem,
cuja felicidade perturbariam. E aí esses maus vão querer ficar no meio de um monte de grupinhos de mal? Não, eles não vão querer fazer isso. Eles vão querer ter o quê? Espíritos para eles poderem atormentar. Aí são aqueles 47% de mais ou menos que vão juntos lá para eles poderem atormentar e se divertirem, que são os incautos, aqueles que não tiveram cuidado, não tiveram cautela e não fizeram nada para se melhorar. E aí aqui ele dá uma explicação muito interessante, né? Esses espíritos maus irão para mundos novos, ou seja, planetas que estão começando a sua vida, né? Menos adiantados, desempenhar missões penosas. Gente, trabalhando pelo seu próprio adiantamento e continuando ao mesmo tempo que trabalharão pelo adiantamento de seus irmãos mais atrasados. Porque nesse planeta, eles serão como anjos, como seres enviados por Deus para levar o planeta para um lugar melhor, para passar de primitivo para planeta de provas e expiações. Eles vão ter esse trabalho e, conseguindo fazer esse trabalho, poderão um dia merecer voltar para o planeta Terra. E depende de quem? De cada um de nós, né? Aí ele pede para a gente fazer uma reflexão. Ora, pense um pouquinho. Já não foi dito isso para você? Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido? Lembra que nós fomos expulsos de Capela? Para nós era o paraíso, um lugar maravilhoso, fantástico, só que nós não nos encaixamos e viemos para cá. Habitar o quê? O australopiteco. Aquele ser que já deixou de ser macaco e começou a ser humano. E começamos o nosso processo evolutivo até chegar nesse ponto. Olha só, fomos expulsos do paraíso e estamos aqui ralando no planeta para nos melhorarmos. E agora chegou o ponto de transformação do planeta, como aconteceu lá em Capela. Quem quer ir de volta para um lugar desses? Quem quer ser expulso do paraíso de novo? Já não bastou uma vez? Duas vezes repetente? Não dá, né, gente? Começar a se melhorar. A gente não enxerga essa alegoria? E outra coisa também, né? E na vinda do homem para a Terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, não descobristes a alegoria do pecado original? É o pecado original, é expulso do paraíso, a história se repete, o universo é cíclico e o ciclo começa de novo. Quem vai permanecer, merece permanecer. Quem não merece, vai embora, né? E ele ainda continuando nessa explicação da questão 1019. Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pela de seus pais. Gente, a evolução é individual. Eu evoluo sozinho. Eu posso auxiliar a minha esposa, ela pode me auxiliar. Nós podemos estar aqui auxiliando vocês, mas a evolução é de vocês. Ninguém vai poder evoluir por vocês. E ninguém vai poder arrastar vocês, puxar vocês do degrau 389 para o 340. Porque vocês estão grudados naquele degrau dentro da sua evolução espiritual. Fazendo uma analogia, fazendo uma alegoria aqui, claro. Nós estamos no degrau que nós conquistamos. É a conquista do espírito. E alguém me perguntou, Marcelo, peraí, está errado isso aí. O espírito não retrograda. Quem falou que o espírito está retrogradando, voltando para trás, ele vai levar todas as suas conquistas de inteligência, de moral, ele só vai mudar de casa. Quando você muda de uma casa para outra, você se torna outra pessoa? Se a sua casa era uma casa grande, uma cobertura, e você foi para um casebre, mudou? Você retrogradou?
Não, você é o mesmo, as conquistas continuam. Só o lugar onde você mora é que se modificou. E é a mesma coisa aqui. Vão para uma moradia mais adequada. E aí, essas imagens que vocês estão vendo, nenhuma é da internet. Todas elas eu construí especialmente para essa palestra usando inteligência artificial, que é uma das coisas que eu trabalho. E foi difícil conseguir montar essa imagem, porque a inteligência não conseguia entender o que eu queria. Eu queria um homem moldando a si mesmo, arrancando as lascas de si mesmo e se transformando. Ou seja, deixando de ser um bloco frio para se tornar um ser humano de verdade, né? Então, isso é uma autolapidação. Estou com martelo, cinzel. Mas daí, depois de muitas tentativas, eu consegui essa imagem. É o homem se transformando. É a transformação pessoal. Aí ele diz aqui, ó, todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Regeneração, já falei para vocês, é uma palavra composta. Ela não é uma palavra sozinha. A regeneração, ela é composta por 3 elementos: ação, movimento. Gerar, geração, é a criação. E o re, que é fazer de novo, né? Recriar, reembarcar, refazer, fazer de novo. Então, regeneração é a ação de se gerar novamente, é de se transformar. Isso é regeneração. Então, homens de bem, né? Colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Significa o seguinte: você tem 100 coisas ruins que você fez. Se você fizer uma coisa boa de coração, você está pagando aquelas 100. Porque aquela semente que semear, valerá por 100. Você vai conseguir equilibrar. Mas se você não fizer isso, indo para o outro planetinha, você vai ter que pagar até o último centil. Por quê? Porque nessa vida, Deus perdoa todas as nossas dívidas de vidas anteriores, desde que a gente esteja disposto a se transformar. Tudo está pago. Faz uma coisinha boa aqui, não faz mais o mal, você passa. Ele perdoa tudo. É como aquela parábola do devedor, né, que devia 100 moedas e pediu para o seu patrão que ele não podia pagar. E o patrão falou: me paga então agora uma moeda e eu te perdoo todas as outras, toda a tua dívida. Ele deu uma moeda e pagou toda a sua dívida. E aí ele encontrou uma pessoa que devia a ele 30 moedas. E aí a pessoa falou para ele: mas eu não consigo pagar, me perdoa. Não, vai ter que pagar a tua moeda sim, senão vou prender, vou mandar prender você. E aquele a qual ele devia 100 moedas passou por ali e falou: o quê? Como assim? Eu te perdoei 100 moedas, você me pagando uma só, e você não é capaz de perdoar o outro que te deve 30? Agora eu vou te mandar te prender e você não sairá da prisão enquanto não tiver pago até o último centil. Traz essa lição para a nossa vida. Quantas coisas erradas nós já fizemos em todas as nossas existências até chegar aqui. Deus está perdoando tudo, pagando uma moeda. Só que se a gente tiver que voltar lá, para aquele planeta primitivo, gente, nós vamos ter que pagar até o último centil. Significa que nós vamos ter que pagar todas as dívidas de todas as nossas existências. Já pensou? Todas, de todas as nossas existências. Ah, mas foi perdoado. Sim, mas você mereceu esse perdão? Você se transformou? Não, né? Aí vem o ai, 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 ai. São Luís fala: ai daqueles que fecham os olhos à luz. Ah, quer dizer que eu não posso, eu tenho que ficar olhando para a luz? Não. Luz, conhecimento, luz, bondade, luz, divindade, luz, o que vem do alto. Trevas, escuridão, maldade. Então, ai daqueles que fecham os olhos para a luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Eu acabei de falar para vocês. Gente, quantos anos tem um século? 100.
Longos séculos. Quer dizer que vão ter mais de 100 e vão ser muitos. Quanta coisa vai ter que passar porque fechou os olhos para a luz. Não quer dizer nem que abriu para a escuridão, tá? É aquele morno que eu falei para vocês. Prepara para si mesmo os longos séculos de trevas e decepções. Só que o ai continua. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Peraí, eu não posso ser rico? Não posso ter uma boa casa? Não posso ter um bom trabalho? Como assim? Pode. Mas o que você está fazendo da sua riqueza? Por que a riqueza veio para você e não para aquela outra pessoa? Porque você tem condições de atender os seus irmãos, você tem a capacidade de atender a humanidade. E você tem todo o direito de usufruir, ter um iate, ter a mansão que você quiser. Mas todas as suas alegrias, se estiverem nesta matéria, lascou-se. Cadê a caridade aí? Cadê a bondade, a benevolência? O que fizestes desse tesouro, né? Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ou seja, o sofrimento vai ser muito maior do que as alegrias efêmeras das quais participaram, né? E aí eu trouxe uma imagem que consegui fazer também em inteligência artificial. Eles conseguiram exatamente aquilo que eu queria. Ai, sobretudo, dos egoístas. Sobretudo, quer dizer, sobre todas essas coisas, o que está acima disso são os egoístas. Ai desses egoístas, eles não acharão quem os ajude a carregar o fardo das suas misérias. Está claro aqui, gente, que esses que usaram a sua riqueza somente para si, no egoísmo, e fizeram até maldade com essa riqueza, vai se tornar um miserável e não vai ter quem os ajude. Muitos desses que nós vemos na rua já foram milionários, bilionários em outras existências e agora estão passando por essa provação. E a última provação aqui na Terra, né? Vocês viram que alerta que São Luís está nos dando? Tipo assim, acorda, não acordou ainda, acorda, desperta, dá tempo, falta pouco tempo, mas ainda dá tempo da transformação. Ou não faz nada e sofra as consequências dos seus próprios atos. É simples, simples assim. E aí, assim, todo mundo busca o caminho da paz, o caminho da felicidade, o caminho de uma vida plena e próspera, né? Mas qual é esse caminho? Vocês sabem qual é? Esse caminho já disse que ele é o caminho. Ele disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai, que é Deus, senão por mim. Quem disse isso? Jesus. Então, existe o caminho? Sim. Siga o exemplo de Jesus. Acabou. Se você seguir o exemplo dele, cara, é um caminho certo e reto, sem escala, sem erro. Sem erro. Amai os vossos inimigos. Amai ao próximo como ama a ti mesmo. Significa ame o outro, né? E depois se ame. Não. Amai o próximo como a ti mesmo é ame a si mesmo com toda a tua força. Ame-se. E depois que você se amar plenamente, ame o próximo da mesma forma que você se ama. E a gente confunde, a gente acha que tem que amar o próximo, né? E deixar o nosso amor de lado. Quem ama o próximo e deixa o seu amor de lado está indo contra as leis de Deus. Tá? Não está fazendo bem, não. E aqui existem alguns alertas para a gente nesse caminho. O primeiro, o próprio Jesus já disse, só que é o seguinte, se prepara, porque a felicidade não é deste mundo. Deste mundo de provas e expiações.
a partir de regeneração, vai começar a ter momentos mais felizes, mas ainda não será um planeta feliz. O mundo feliz é mais adiante, como a gente aprendeu do Espiritismo. Uma que eu sempre coloco nas minhas palestras, né? Fora da caridade não há salvação. É regra. Quem aqui tem na sua casa ou no seu celular o Evangelho segundo o Espiritismo em digital? Quem tem? Não tem? Procura na internet e faça uma coisa que eu vou te dizer agora. Abre o seu arquivo PDF e clica em Ctrl F de Francisco. Controle F. Ou, quem não sabe usar esses controles, vai lá na lupa e escreve caridade. Pesquisar. Sabe quantas vezes no livro de 420 páginas aparece a palavra caridade? 256 vezes. 400, gente. 256 dentro de 400 é mais do que a metade. Se você abre um livro, você tem 2 páginas. Significa que em qualquer lugar que você abrir o Evangelho, em alguma página vai estar escrito 1 ou 2 vezes a palavra caridade. Olha a importância disso. Olha a importância dessa palavra, né? Fora da caridade não há salvação. E mais um último lembrete para a gente, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E amou até aquele que crucificou. E não só amou aqueles que o crucificaram, e ainda no último momento do seu último suspiro aqui na Terra, antes de deixar o corpo físico nessa encarnação, ele ainda olhou para cima e ainda falou: Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Isso é o amor verdadeiro, é o amor de Cristo, né? Então, temos que pensar nisso, gente. Temos que pensar e pensar logo. Não dá para, o ano que vem eu começo a fazer isso. Não dá, gente. Aí, assim, eu trouxe essa imagem bem futurista, né, que também foi criada com inteligência artificial, que eu queria mostrar lá no mundo de regeneração, né? Lá já tem a felicidade no mundo de regeneração? Não, não tem, mas está no caminho para conseguir chegar lá. E aí eu trouxe um videozinho do Amigos da Luz, que eles usam o humor e o espiritismo, que eu acho muito bacana. O humor, a arte, né, traz uma mensagem muito bonita. Eu acho que eu tenho essa preocupação de trazer slides bem feitos, vídeos e outros materiais, justamente porque eu sei que isso ajuda no aprendizado, né? Né, professora? Minha esposa professora sabe que ajuda. Então, vou mostrar para vocês um videozinho em que o cara para e está buscando a felicidade. Onde ele vai achar a felicidade? Ele vai perguntar para quem? Para o espírita. Então, vamos ver o que esse videozinho nos mostra. Felicidade, mas assim, foi felicidade. Não, felicidade. Sim, aqui, mano. Você tem continua. A estrada continua. Você vai voar a carreira diretão. A sua máquina vai várias vezes. É normal. Cada vez que vai e volta, você vai melhor. Vai mais rápido no caminho. Vai ser direto. Tem uns buracos, você tem que, né, desviar. Às vezes a gente faz uma escolha errada, cara. Isso é normal, né? Normal. Eu peguei toda a coisa errada. Vou te falar, mas você não tem esse estilo erro. Porque na coisa volta, cara. Mas aquela cooperação é de novo. A gente vai aprender. Você tem que prestar atenção nos sinais também. Tem um sinal, sabe? Às vezes você tem que parar, deixar as pessoas passarem. As pessoas, isso é importante. Tem muita gente no carro. Está todo mundo indo. A gente tem que ignorar, você vai para felicidade. Então você tem que olhar o próximo. Não atropelar ninguém. Parece que está cheio de esteira no carro. Você fica diante do próximo. Aí você vai no terreiro. Parece que é longe. É longe mesmo. O negócio é de não existir de erro. Porque a graça é no caminho. Ela está na vista. É lindo. Eu tenho para lá também. Todo mundo quer uma carona? Não, porque cada um seu tempo. Cada um tem o seu caminho. Que ruim. Estou me dizendo uma coisa, você me perguntando
Então, para a gente poder encerrar, e a gente tem uma surpresinha para vocês aqui no final, que a gente preparou com muito carinho, né? Queria que vocês refletissem numa coisa muito, muito importante. A nossa palestra é sobre a paz no mundo. E já mostrei para vocês, a paz depende de nós, da nossa transformação, da nossa regeneração. E assim os maus se afastam, os bons se aproximam, e nós vamos ter paz no mundo finalmente. Nós vamos começar a ter felicidade. Mas uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem muito é: paz no mundo começa em mim. Começa em você, não. Não começa naquele político que a gente elegeu. Não começa no seu trabalho. Começa em mim, dentro de mim. Eu preciso trabalhar para estar em paz. Se eu estiver em paz, a minha família, a minha casa vai estar em paz. E aí, se o nosso lar estiver em paz, nós vamos conseguir levar paz para o nosso trabalho, para a nossa comunidade. Aí a nossa comunidade está em paz. E aí o nosso bairro vai estar em paz, a nossa cidade, o nosso país e o mundo. Mas começa em mim. O ser humano tem aquela mania equivocada de colocar a responsabilidade no outro. Ah, foi ele que fez. Gente, o que eu fiz pela paz no mundo? A paz no mundo começa em mim. E eu sou responsável pelas guerras no mundo também. Porque assim como não plantei a paz, eu tampei os meus olhos para as maldades do mundo. Então, gente, pensem a respeito disso, dessa transformação, que a paz do mundo começa em você e começa um processo de regeneração. Ah, mas eu tenho que falar o que o Marcelo está falando? Tem que me regenerar? Não, não precisa. Fica como está, deixa como está tudo certinho. Mas você está traçando um caminho para um outro lugar adequado ao seu adiantamento. Infelizmente ou felizmente, é assim. Tá bem, gente? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Para que a gente possa encerrar, a gente vai encerrar com uma surpresa muito legal. Peço para minha amada Laiana, minha esposa querida amada, vir até aqui para que a gente possa fazer o encerramento. E também os nossos amigos do Gotas de Luz. E tem aqui, você consegue ler? Nós trouxemos para vocês, escolha da minha amada Laiana, claro, né? Pessoa maravilhosa, incrível, uma música para nós cantarmos juntos. Por quê? Para nós vibrarmos pelo nosso planeta. Essa energia que vai emanar do nosso peito para o planeta Terra. Que a espiritualidade vai colher essa energia e vai levar para quem precisa para apaziguar o nosso planeta. Então, vamos esperar o nosso coral aqui. Fica mais para você, pessoa. A surpresa é que hoje vocês vão cantar. Isso foi duramente ensaiado, gente, nos últimos 5 minutos. Tá? Contamos com vocês. Pronto? Posso soltar o som aqui? Posso? Então vamos lá, gente. Cantem juntos. Ainda não. Começa em mim, se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a certeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças,
florestas, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Agora é para valer. Agora a gente vai de novo. Ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, pela floresta, pela coragem de mudar, Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Pro mundo novo, a esperança, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Pessoal, a paz do mundo começa em mim. Lembra disso? Agradeço muito por estar aqui. Agradeço esse coral divino. Olha, meu Deus do céu, sensacional, né, gente? Caridosamente, a gente bate palmas, né? Obrigado, gente. E Tati vai querer falar alguma coisinha agora? Encerrar? Muito obrigado, gente. Até o ano que vem. Sim. Maiana vai fazer uma oração? Não. Ela vai fazer? Não. Por favor, querida. Nós vamos ter uma oração para a gente encerrar esse ano grandemente. Ela está um pouquinho rouca, mas a gente vai ouvir. Vamos procurar nos organizar. Quer dizer, estamos organizando. Organizando as palavras do nosso palestrante. Mas, em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, nosso Criador, que nos permitiu virmos aqui para esse planeta com uma missão de nos melhorar e de ajudar. Que todos nós possamos compreender a palestra de hoje, compreender o verdadeiro significado da palavra caridade e lembrar que é o caminho que nos conduzirá à perfeição, que está ao alcance de cada um de nós. Mas, em primeiro lugar, precisamos ter a humildade de buscar em Jesus a ajuda para que nós possamos prosseguir nessa caminhada vida, que é a busca da nossa luz, a busca da nossa perfeição. E com a ajuda de Jesus, todos nós um dia conseguiremos. Obrigada pela atenção, obrigada a todos, mas principalmente obrigada a Jesus, que veio aqui para esse planeta nos trazer o exemplo de bondade, de fraternidade.
E assim, então, encerrando o nosso ano, pedindo ao nosso Divino Mestre que o próximo ano nós possamos estar aqui todos reunidos nessa busca de melhoramento e de nossa luz. Que assim seja. Assim seja. Minha oração.